Olá, meus caros. Hoje a gente vai falar do gerenciamento do cronograma do projeto. O conceito diz que o projeto tem prazo pré-determinado, um início e um final. Portanto, tem que existir um cronograma. No PMBOK, existem 6 processos, e o primeiro é planejar o gerenciamento do cronograma, que na verdade vai indicar de que forma que a gestão do cronograma será feita, como é que eu vou criar o cronograma, quem será o responsável, como será o processo de acompanhamento. Lembrando, ainda não é planejar o projeto, não é pensar nas atividades, não é de fato escrever o cronograma, mas sim pensar nos processos que eu vou usar e que estão associados a esse projeto. É no sentido de quem e quando será feito o cronograma e também de que forma ele será acompanhado. Por exemplo, como que ele será controlado? O segundo processo é a definição das atividades. Nós vimos no vídeo anterior, sobre gerenciamento do escopo, que a gente terminou fazendo a EAP, ou seja, a Estrutura Analítica do Projeto, o WBS, que possui uma estrutura de um organograma com ramificações no estilo de uma árvore, de organização, aí no caso, de fluxo de trabalho dentro do projeto. Na parte inferior do WBS, temos as folhas dessa árvore, né, dentro do organograma, apresentando as atividades aí de modo específico. E essas folhas da nossa árvore são chamadas de pacotes de trabalho. E esses pacotes de trabalho a gente vai transformar nesse segundo processo de atividades ou na definição dessas atividades. Portanto, são essas atividades básicas que nós vamos detalhar e acompanhar dentro do projeto. Então, essas atividades que vão ser de fato monitoradas, acompanhadas, executadas, são as atividades que vão estar, por exemplo, no meu cronograma. Elas são derivadas do WBS. Nós podemos falar que o cronograma descreve o trabalho em nível operacional, enquanto o WBS não chega no mesmo nível de detalhamento. Conforme comentado anteriormente, ele vai nesse nível aí de pacotes de trabalho. O terceiro processo é sequenciar as atividades. Então, vejam bem, a gente fez o WBS, pensou em tudo que eu tenho que fazer dentro do projeto, né? A partir da criação dessa árvore, né? Mais uma vez, considerando o WBS, a gente separou as atividades, descreveu essas atividades, detalhou o que elas são, e a partir de agora, o próximo passo é justamente sequenciar essas atividades. É criar identificações e relacionamento entre essas atividades, desde a primeira atividade, que é de abertura de projeto, até a última, que é a entrega propriamente dito. Todas as atividades, com exceção da primeira e da última, devem ser conectadas a pelo menos uma atividade predecessora e uma atividade sucessora, com um relacionamento lógico e também apropriado. E essa lógica define um cronograma real do projeto. O sequenciamento desse cronograma ele é desenvolvido, em geral, com o apoio de softwares específicos, citando aí o Project, mas existem diversos outros. Criar esses relacionamentos é informar, por exemplo, que cada atividade para ser executada necessita de alguns pré-requisitos. E esses requisitos são as atividades predecessoras. Assim como cada atividade permite, né, após a sua conclusão, a execução de outras tarefas, que são as suas sucessoras. Lembrando que existem atividades que podem acontecer em paralelo, a partir de uma predecessora em comum. O importante aqui nesse momento é pensar simplesmente pela característica da atividade. Ainda não estamos falando de tempo, ainda não estamos falando de recursos. É simplesmente olhar a lógica das atividades. Por exemplo, não posso construir uma casa antes de comprar um terreno. Isso é lógico, né? Não posso construir a casa antes de definir a planta. Isso é lógico também. É lógico que eu não posso habitar uma casa sem ter construído. Então, são questões predecessoras e sucessoras que estamos falando. Se algo for realizado fora dessa lógica, tem grandes chances de acarretar em sérios problemas no projeto, de algo dar errado ou muitas vezes de acarretar em retrabalhos. Então, faça uma sequência de atividades, gere ali ao final o que a gente chama de diagrama de rede, que nada mais é que um conjunto dessas caixinhas lógicas com as setinhas entre elas. Desde a primeira, que é onde aprova o projeto, onde starta o projeto, até o último, que é onde o projeto se encerra, que ele termina.
Esse processo ele é muito importante. Então, acreditem, vale a pena fazer essa sequência. Começando com o WBS, passando com a definição das atividades e agora criando o nosso diagrama de rede. E nos próximos processos, vocês vão perceber porque que isso é essencial para se chegar em um planejamento, em um acompanhamento de projeto bem feito, eficiente. O quarto processo é estimar a duração das atividades. Só agora a gente vai começar a pensar em tempo. E ainda não necessariamente precisa pensar em recursos. Antes de saber se o João, se a Maria, ou se o Antônio, enfim, vai fazer alguma atividade, eu posso simplesmente saber o perfil. Se ele é um júnior, se ele é um pleno, se ele é um sênior, enfim, se ele é um arquiteto, se ele é um projetista, se ele é um engenheiro. E esse perfil vai me dar mais ou menos a ideia de tempo que eu vou ter associado. Então, você estima a duração de cada uma dessas atividades e coloca lá no seu diagrama de rede, né? Nada mais é que consiste em um passo seguinte para que a gente possa montar realmente o nosso diagrama completo, para que a gente possa montar o nosso cronograma. Mas uma questão, atende-se pelo seguinte, cuidado, às vezes a gente faz os cálculos e depois alguém vai nos questionar. Mas por que você previu lá 20 horas e, na verdade, foram gastas 40? Então, você tem que ter o seu racional. Não perca o racional nesse momento. Guarde a memória do cálculo. Guarde que você chegou naquele tempo. Guarde quais são as premissas associadas. E mantenha tudo isso muito bem documentado, que vale a pena. E essas estimativas, elas podem ser refinadas ao longo do tempo. E não necessariamente no primeiro momento. Você pode estimar isso de acordo com os requisitos, né, com a definição aí dos requisitos, de acordo com o escopo. Você vai conseguir fazer uma estimativa mais detalhada. Se para aquele processo, por exemplo, você ainda não detalhou o seu escopo, é lógico que a estimativa também vai ser um pouco mais grosseira, digamos dessa maneira. Então, não se preocupe com isso, pois esse processo ele pode ser incremental e detalhado progressivamente ao andar ao longo do projeto. Uma vez que eu tenho essas atividades estimadas, aí sim, nós podemos começar a desenvolver o cronograma, que é o nosso quinto processo. E esse processo envolve a sua base lá no desenvolvimento do WBS, passa pelas atividades, gera o nosso diagrama de rede, insere os tempos no diagrama de rede novamente e passa finalmente para o cronograma. Se você fizer essa sequência, conforme a gente acabou de comentar, efetivamente para o desenvolvimento do seu cronograma, isso será tido como um elemento trivial. Vamos colocar assim, todas as atividades elas foram muito bem pensadas, os tempos foram muito bem calculados e avaliados também, a sequência das atividades foram bem elaboradas e pode perceber que o desenvolvimento vai ser praticamente automático aí desse nosso cronograma. Outra questão importante para inserir no cronograma são as datas marco do seu projeto. Por exemplo, a data de validação, de tanto a tanto, a data de entrega. Então, dependendo da ferramenta que você está utilizando, a própria ferramenta do cronograma vai te apoiar na gestão desses recursos. Então, você pode inserir por lá a disponibilidade dos recursos dia após dia. Alguns conselhos. Não crave o cronograma com a data de início e fim para cada uma das atividades. Isso não seria considerado uma boa gestão, até porque vão existir atividades predecessoras e sucessoras, justamente para que o cronograma seja algo móvel. Então, se porventura alguma atividade inicial atrasar, todas as outras serão empurradas automaticamente. Por fim, o último processo associado ao cronograma é justamente controlar o cronograma, é acompanhar o cronograma, é ver se as pessoas estão seguindo os prazos que são combinados lá na etapa do cronograma. Não acredite que o cronograma vai ser seguido majestosamente. Isso não acontece. O cronograma é uma referência. Novamente, o ambiente é dinâmico, conforme nós vimos lá nos primeiros vídeos do ambiente de gerenciamento, e muitas coisas não previstas vão acontecer e uma certa atividade vai ter que ser feita no lugar de outra, alguma demora mais do que estava previsto.
e uma outra demora menos. Então, a gente vai ter uma série de situações aí. O importante é que no total do seu projeto, ele se mantenha dentro do prazo estipulado. E aí a gente vai acompanhando o cronograma ao longo do tempo para garantir isso. Mas afinal, como que a gente atualiza o cronograma? Então, mantém uma data prevista do cronograma com uma linha base, uma baseline. Por exemplo, nosso planejamento diz que as datas são essas. E aí, faça um acompanhamento do que foi realizado. Pode ser que nem no início, nem no final da atividade X não seja uma data prevista. Portanto, insira no cronograma realizado. Se a atividade começou e não terminou, coloque no cronograma aí a porcentagem que já foi desempenhada. Boas ferramentas de cronograma fazem isso de maneira automática, já consideram o tempo restante. Um exemplo, você indica que uma atividade já fez 50%, aí a ferramenta vai considerar que falta 50% e vai automaticamente reorganizar todo o seu cronograma, considerando essa informação. Então, tudo isso faz parte do processo de acompanhamento. É muito recomendável que o teu projeto faça uma reunião com uma certa frequência para conseguir informação ou conseguir automatizar esse processo de alguma forma e também possa informar as pessoas o que elas têm que fazer e a cada período de tempo. E também para que as pessoas possam trazer uma devolutiva, aí no caso, que possa alimentar e também gerenciar esse cronograma. Essa frequência de reunião pode ser estipulada de 15 em 15 dias, enfim, de acordo com o time que você quer que a gestão seja feita. É importantíssimo entender que o cronograma é uma ferramenta muito importante, não só para acompanhar o tempo. Se você faz uma boa gestão do cronograma, você consegue gerenciar o seu custo, dentre várias outras também situações aí no seu projeto. Então, considere isso. A gestão do cronograma ela é essencial. E por fim, eu vou deixar uma questão importante que deve ser levada em consideração no cronograma, que é a identificação do caminho crítico. Mas afinal, o que vem a ser o caminho crítico? Esse caminho crítico ele determina o tamanho do projeto. Consiste em uma sequência mais longa de atividades dentro do projeto que retrata o cerne, que retrata a estrutura das suas atividades principais. Então, esse caminho crítico tem que ser identificado, tem que ser monitorado com a maior atenção do gerente de projetos. As atividades que estão fora desse caminho crítico não são atividades, muitas vezes, preocupantes, porque elas têm uma gordura de tempo para serem gerenciadas. Já as atividades dentro desse caminho crítico, se elas atrasam em 1 minuto, vão atrasar o seu projeto também em 1 minuto. Então, elas têm que receber uma atenção muito especial, mais do que especial. Não deixem de fazer a identificação do caminho crítico e de fazer uma gestão muito intensiva em cima das atividades desse caminho, para que o seu projeto não atrase. Bom, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.